Bem, estamos de volta já agora o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença da professora Virgínia Sarrego, professora de Sociologia da Universidade Cândido Mendes, doutora em Meio Ambiente, e também de Afonso Henrique Albuquerque, engenheiro florestal, que estão aqui hoje nos ajudando nesse debate que tem como tema principal o 8º Fórum Mundial de Água, que vai acontecer no Brasil, primeira vez no Hemisfério Sul, e falar da importância da água, não só para, como eu disse, para Nova Friburgo ou para o Brasil, mas para todo mundo. Todos os especialistas, os maiores especialistas, gestores, o que seja, em conhecimento desse assunto estarão no Brasil. Virgínia, professora Virgínia, acho que é importante, primeiro, a gente levar esse bloco de contextualização, trazer o telespectador. Às vezes ele pensa, o tema de hoje vai ser chato porque é água, e o que tem a ver isso comigo? Né? Eu não trabalho isso, eu não trabalho nesse ponto, mas acho que nós deveríamos, como educadores, trazer primeiro dessa importância. O que é a água efetivamente? Quer dizer, fora do que a gente entende por o copo d'água e a água que a gente necessita. Na verdade, a água ela é um recurso fundamental, como Afonso falou, para as várias atividades humanas, né? Agricultura, indústria, esportes, geração de energia elétrica, né? E a gente tem que pensar, e o abastecimento humano. E como a gente já comentou, né, apesar de ter tanta água no planeta superficialmente, a maior parte dessa água ela não é adequada ao consumo humano. Então, e quando eu estudei, por exemplo, e até hoje a gente estuda o ciclo da água. Né? A mesma quantidade de água que tem no planeta hoje é a que tinha no passado. E aí as pessoas se perguntam, mas por que tem, então, tem menos água hoje? Né? Essa é a questão. Será que tem menos água? Tem mais gente consumindo. Mas será que é menos água? Né? Ou será que essa água está indo para outros lugares? Né? Então, todo o processo de desmatamento, de urbanização, né? De impermeabilização dos solos, isso vai fazendo com que as águas que antes, né? Por exemplo, aqui na nossa região, em todas as regiões, né, que recebem águas das chuvas e tal, elas... por meio da vegetação, elas abasteciam os lençóis freáticos, essas chuvas. Hoje em dia, o que acontece? Você não tem vegetação nenhuma, a água escorre superficialmente e ela vai cair na calha do rio. E essa água, que antes ia abastecer os lençóis freáticos, ela do rio vai cair no mar e ela vai ficar salgada. E no período da seca, aquele manancial, né, aquele reservatório, ele não vai... ter condições de se sustentar, porque ele não foi abastecido. Né? E além dessa questão da água a gente está perdendo essa água, né, para os oceanos e ela aí vai ficando salgada, a gente tem a questão também da poluição dos corpos hídricos. Né? E aí a gente precisa tratar essa água para poder consumi-la. Afonso, você como extensionista e que tem um trabalho e uma vasta experiência, principalmente de campo, né? Quando a gente fala em água, e a gente sabe que alguns até dizem o seguinte, a gente pensa sempre na água que hoje a gente consome, coisa nesse sentido. O professor já disse exatamente o que acontece. Quando você, numa cidade, você vem e você asfalta uma rua, você está diretamente contribuindo para esse processo que ela disse, que é que a água não tenha, esse fio não venha a filtrar e venha para o solo. Mas, ainda continuando a falar da importância da água no processo global, não só na vida da pessoa, mas como um elemento essencial. Falando da água mais como recurso hídrico, né? Professora, falando do ciclo da água, né? E eu falando no bloco passado da oportunidade da gente evoluir com a realização desse 8º Fórum Mundial, né? Sobre a gestão, sobre o entendimento, sobre a consciência do uso desse recurso, né? Antigamente, no tempo da escola, o ciclo da água, a gente não tinha água subterrânea. Hoje, se você pegar os livros das escolas, o ciclo da água consta a água subterrânea. E a água subterrânea é o melhor lugar para a água ficar para a gente. Por que falta água no tempo de pouca chuva?
porque não tem água subterrânea, porque se os reservatórios subterrâneos estivessem abastecidos, não faltaria água, porque... Explica para o nosso telespectador o que é água subterrânea, para que ele possa saber, porque a gente às vezes dá... para que ele possa entender. Até você tem as águas de superfície, que são as águas que ficam na calha do rio, que a gente enxerga. Sim. Né? E você tem as águas dos aquíferos, que são os grandes reservatórios. O Brasil tem dois grandes aquíferos, o Guarani, ali na Bacia do Prata, ali na tríplice fronteira e mais algum pedaço da Bolívia. Tem um grande aquífero na Bahia, que abastece das fontes de abastecimento do Rio São Francisco, e também na Amazônia. São como a África do Sul, os Estados Unidos, o Peru tem as grandes reservas de ouro do mundo, né? Nós temos também grandes reservas de água. E as águas subterrâneas, elas têm assim, na legislação, os comitês de bacia e os estados e a União, eles fazem a gestão das águas superficiais, das águas que a gente enxerga. A gestão das águas subterrâneas são dos estados. Isso aí, na França, como é diferente, porque lá tudo, não tem dois domínios, né? Porque aqui no Brasil ou a água é estadual ou ela é da União. Na França não existe essa dupla dominialidade, né? Isso ajuda a gestão, porque às vezes o Estado dá outorga ou muitas autorizações de uso de uma água subterrânea ou de um aquífero que vai afetar no abastecimento, né, de calhas de rio, né, de águas de superfície. Virgínia, você falando da importância, mas acho que o telespectador, então, só para que ele possa estar engajado no debate, a gente vê anualmente em alguns estados, e naturalmente, dizendo que os níveis dos reservatórios, né, eles estão abaixo aí do mínimo exigível e tal, e às vezes quase a zero. Então, o que isso significa? Isso significa, naturalmente, a conta de luz está aumentando da população em função do que está acontecendo, aquela coisa da bandeira vermelha, tudo isso. Mais diretamente no dia a dia, quer dizer, isso tem um impacto que às vezes a gente não sabe o porquê, mas a importância do programa é essa. Exatamente, a gente tem que pensar isso, né? A gente tem que garantir água em quantidade e qualidade suficiente para todas as atividades humanas, né? Além das atividades ecossistêmicas, né? E como garantir isso? Então a gente vai entrar no campo da gestão das águas. Não é à toa que no final dos anos do século XX, né, por exemplo, em 92, que é quando a ONU faz a declaração dos direitos da água, né, e depois a gente tem a Rio 92, começa a se discutir a importância de implantar um modelo em que como que a gente vai administrar esse recurso, que não é mais simplesmente uma coisa da natureza, mas ela se torna um bem de uso comum, né? E pela escassez ele vai ter um valor de mercado. E aí, no mundo todo, a gente começa, né, a ter esse debate em proporções maiores, e aqui no Brasil a gente tem a Lei das Águas de 97, porque como é que a gente vai garantir, né, o rio e os aquíferos, por exemplo, eles não respeitam as fronteiras político-administrativas definidas pelos seres humanos. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui no Rio Macaé, que nasce aqui em Friburgo, vai ter efeitos na qualidade e na quantidade das águas desse rio, quando ele chega lá, por exemplo, em Macaé, né, na Baixada, em que ele vai abastecer aquela população de água e vai abastecer a indústria de petróleo. E vai abastecer 2 usinas termoelétricas. Então, o que é feito no rio? A montante, né, numa parte superior do rio, vai ter efeitos na jusante. Então, a gente não pode pensar a água simplesmente, a água é minha, está passando no meu terreno, eu vou fazer isso. Eu tenho que pensar nas consequências que os múltiplos usos vão ter e tenho que gerenciar isso de uma forma integrada, né, para que a gente garanta o acesso a esses recursos, a esse recurso. Né? Afonso, alguma?
Professora, a gente, na gestão, né, a Lei das Águas, ela garante a gestão participativa e integrada dos recursos hídricos, né? Isso é considerada a lei mais democrática do Brasil, porque ela transfere do governo em si a decisão aonde investir os recursos da cobrança pelo uso da água. A Lei das Águas, ela dá o espaço ao governo, mas dá também o espaço aos usuários desses recursos, do recurso hídrico, e também para a sociedade civil, né? A sociedade civil, tanto as organizações quanto as entidades de ensino e pesquisa. Então, acaba toda a sociedade participando, é a forma assim, mais evoluída de democracia para a gente poder trabalhar, fazer a gestão desse recurso escasso, né? Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vocês já verificaram da importância do tema de hoje. Nós estamos trabalhando o tema, quer dizer, hoje, muito mais em função do espaço que está se dando internacionalmente, porque no Brasil nós teremos agora, de 18 a 23 de março, o 8º Fórum Mundial da Água, e isso dá a você e a todos nós, quer dizer, a oportunidade de nós não só conhecermos, mas nós praticarmos mais a respeito de como nós podemos, como cidadão, dar da nossa parte da nossa atividade para que esse comportamento ambiental não mude e a gente possa, lá na frente, sofrer muito menos com relação a isso, e já estão começando a sofrer. O que nós vamos falar aí já no segundo bloco, com relação ao que hoje o comprometimento da falta em alguns períodos de água vem trazendo principalmente para o Brasil e para o estado do Rio, já falando, para São Paulo próximo. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com um debate Cândido Mendes, hoje com a professora Virgínia e com o extensionista Afonso. Até já.